Agradecemos, né, a todos, né, que têm acompanhado, né, esses estudos, os temas, né, relacionados à Bíblia, à ciência, à religião, né? E eu resolvi trazer esse tema, né, que realmente para mim é muito importante, e eu acho que para vocês também, depois se conhecerem, né, vão entender a importância do assunto. Fala sobre o número e o fenômeno. O número seria, né, a realidade em si, de forma objetiva, independente da minha percepção, e o fenômeno é como eu vejo, né, como eu consigo perceber a realidade. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Senhor nosso Deus e Pai, esteja nos conduzindo nos momentos que se seguem, dá-nos sabedoria, entendimento para compreender os assuntos que aqui nós vamos tratar. Pedimos por Jesus. Amém. Para começar, eu vou citar aqui um texto, né, de uma publicação, né, do IB, que fala constantes e inconstantes. Bem interessante. Publicado na Científica América, volume 38 de julho de 2005. Algumas coisas nunca mudam. Os físicos chamam, né, ou chamam elas de constantes da natureza. Eles supõem que certas quantidades, como a velocidade da luz, c, a constante gravitacional de Newton, g, a massa do elétron, ms, sejam sempre iguais, né, em qualquer momento ou lugar do universo. E como aí que a gente fala, isso aqui é uma premissa, é uma hipótese. Em torno dessas hipóteses, em torno dessas premissas, né, delas são construídas as teorias da física que definem a estrutura da natureza. A física progrediu, né, a realizar as medições cada vez mais precisas para seus valores. Apesar disso, ninguém até hoje conseguiu prever ou explicar essas constantes. Os físicos não têm ideia de por que utilizam esses valores numéricos específicos. De onde é que vem, por que é que esse valor, eles conseguiram fazer medições e essas medições deu esse valor aí, baseado, né, na modelo que eles criaram, né, para poder fazer a medição. Nas unidades do Sistema Internacional, né, C é 299, 792, 458. G é 6673 vezes 10 a menos 11 e ME é 9 vezes 109, mais ou menos, vezes 10 a menos 31. Números que não seguem nenhum padrão reconhecido. A única característica comum a muitos desses valores é que, caso fossem diferentes do que são, eles já chegaram a essa conclusão baseado nas hipóteses, né? Ainda que ligeiramente, se houver uma alteração nesses valores, né, mesmo que seja pequena para mais ou para menos, estruturas atômicas, né, complexas, né, como nós, né, seres vivos, não existiriam. Porque não existiriam determinados átomos, né, como hidrogênio, nitrogênio, né, e outros, né, outros compósitos, né, que são encontrados na natureza deixariam de existir. O desejo de explicar as constantes está por trás dos esforços, né, para desenvolver uma descrição completa e unificada da natureza, né, a natureza como eles veem, né, a natureza. É chamada teoria de tudo, né. Eles tentaram, né, essa teoria de tudo é a tentativa de unir, né, as leis de Newton, né, que é da mecânica clássica, né, e as leis da relatividade, né, de Einstein, né, que é tentando juntar tudo, né, e as leis e também os modelos, né, da física quântica. E eles querem criar isso como chama de teoria de tudo, né? Os físicos têm a esperança de que tal teoria mostre que cada constante da natureza possui apenas o valor possível. Então eles têm a esperança de que ao fazer essa teoria e chegar, né, fazer medições e fazer os modelos, né, vai ser apenas esses valores. Ficaria revelado dessa forma, se fossem os valores, que há uma ordem por trás, né, de aparente arbitrariedade, né? Ou seja, arbitrariedade é por quê? Que esse valor, e por que é esse valor, né? E aí eu lembro, né, que em Provérbios 3,19 diz algo, né, de forma clara, objetiva, né? Diz assim: Yahvé, né, que é o Senhor, com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Né? Então, para tudo que existe aqui, a Bíblia revela que o Criador fez com a sabedoria que ele tem e com o entendimento que ele tem, né? No livro Educação expande um pouco mais, né, o entendimento, né? E diz assim, no livro Educação de Ellen White, né, página 99, 2007, diz assim: uma mão invisível guia os planetas em seu giro pelos céus, né? Então ela tem esses, né, que nós estamos vendo aqui, um pedaço, né, de uma foto, né? Tem Vega, Vênus, Saturno aqui, ó, Marte, né? Júpiter, né? E os movimentos deles aqui, diz aqui, a Ellen White, né,
que é uma mão invisível que guia eles. Uma vida misteriosa invade toda a natureza. Ou seja, a natureza não está por si só fazendo as suas ações independentes. Vida que sustenta inumeráveis mundos através da imensidade toda. Então, eles são sustentados, né? Tudo que existe é sustentado por esse ser, por essa vida misteriosa. E aí aqui já uma frase minha, esta vida misteriosa possui poder, né? Para ele criar tudo, tem que ter poder, né? É igual, por exemplo, eu estou fazendo essa gravação, eu criei elementos, né, básicos, né, para que eu pudesse fazer. Então eu tive poder de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, que é essa gravação, né? E o poder por si só não é tudo, né? Tem que ter um propósito além do poder, porque eu podia ter o poder, podia ter a câmera, podia ter um microfone aqui, a tela, podia ter o tempo, né? Mas não querer gravar. Então, além do poder fazer, também tem que ter um propósito de fazer. Então, Deus, né, essa vida misteriosa, além do poder de criar tudo, ele teve o propósito de criar. E ao criar, ele criou com determinados padrões, né? Partículas que possuem comportamentos distintos, como a gente pode ver na natureza. Mas essas partículas seguem regras, tanto a nível microscópico como a nível macroscópico, né? E do ponto de vista quântico, algumas regras são seguidas, mas quando você chega no nível macroscópico, né, que é o nível que eu consigo ver, ela já tem outro comportamento, mas continuam sendo regras. Existem, assim, forças fortes, né, que são consideradas por uma gravidade, é uma força fraca. A força que mantém o elétron lá no núcleo é chamada força forte, né, que trabalha de maneira ajustada, né, para permitir a existência da realidade, né, assimilada pelas nossas percepções, que aí eu digo que são limitadas. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, dessa imagem, né? Aqui está o espectro de percepção da nossa visão, ó, é roxo, né? Eu só vejo 7, né? Aqui tem vários. Minha esposa ia ver aqui não sei quantas cores aqui, eu só vejo 7, né? Roxo, azul, aqui tem um parece que é verde, né? Aí tem um aqui, para mim é azul também, né? Amarelo, vermelho, tem. Só que, ó, isso aqui é só esse pedaço pequeno aqui, minúsculo, que é a capacidade que a gente vê, ó. Acima tem o infravermelho, a micro-onda, o radar, ondas de rádio são usadas, né, para transmissão. Abaixo tem ultravioletas, raios-x, raios gama, né, raios cósmicos, né? Ondas pequenas, né, de raios, né, de ondas curtas. E nós só conseguimos descobrir porque foi feita investigações, usaram-se outros tipos de equipamentos para você perceber esse espectro todo. Isso mostra que nossa capacidade de perceber a realidade tem um certo limite, né? E para a gente perceber mais, a gente tem que usar alguns instrumentos para poder ter essa percepção. Mas significa que eu dou exemplo aqui que é sempre muito mais do que a gente imagina. Essa é a conclusão que eu chego. Continuando a matéria, né, do IB, das constantes e inconstantes, é dito assim: ao mesmo tempo, os físicos também consideram a hipótese de que o valor de muitas das constantes tenha sido determinado de maneira circunstancial. É a hipótese deles, durante a ocorrência de processos elementares, né, e eventos aleatórios, né, também a hipótese do início da história do universo. Por que eu falo hipótese? Eles não estavam lá, ninguém estava lá. Então você pega a medição da luz, né, que eles dizem que chega, né, aqui na Terra, e eles estudam isso como se fosse, né, o resgate histórico do que aconteceu no passado. É uma hipótese, né? Não passa de hipótese. De fato, a teoria das cordas prevê, né, um grande número, né, de 10 elevado a 500 de mundos possíveis, né? Então, a teoria das cordas, que é uma outra teoria, né, que é como se fosse um modelo da teoria de tudo, ela prevê que exista mais ou menos 10 elevado a 500 mundos possíveis, com diferentes conjuntos consistentes de leis e constantes físicas. Aí a coisa expande, né? Então, nesse estudo da teoria das cordas, eles veem, né, que por exemplo, a constante da gravidade, a velocidade da luz, né, a massa do elétron, pode ter um conjunto de constantes que não sejam iguais a que nós fazemos medição hoje.
para poder existir 10 elevado a 500 mundos possíveis. Com conjuntos consistentes de leis, né, que podem ser diferentes, né, das que nós medimos. E aí vê, né, o panorama da teoria das cordas, né, de Rafael Bolso, né, e Joseph Polchinski, né, na Científica América, né, de setembro de 2004. Eles não referenciam isso aí. Até agora, os pesquisadores não têm ideia de por que a nossa combinação foi escolhida. Ou seja, dentro 10 elevado a 500 mundos possíveis, e essas combinações foi escolhida essa. Ele não sabe por quê, né? Infelizmente, né? Se lesse a Bíblia, eles saberiam, né? E não é só ler a Bíblia não, que alguns lêem a Bíblia e não aceitam. Ler e entender que aquilo é a verdade. Aí eles vão saber por que foram essas aí que foram escolhidas. Lá está em Provérbios dizendo, Deus, na sua sabedoria e no seu entendimento, ele criou tudo. Ao criar, ele determinou o que ia ser. É a mesma coisa, os relógios no passado, né, era com 3 ponteiros. Hoje já vi relógio com 5 ponteiros. Hein? Ah, por que é com 5, é com 3, é com 2? Quem cria é quem decide. Puro e simples. Continuando, eu vou trazer aqui para vocês a abordagem do design inteligente. Em meio a esse grande número, né, de mundos possíveis, surge uma pergunta que eu faço. Essa aqui é a foto, né, do livro que eu tenho. Ele não tem ainda em português, eu li em espanhol. Excelente. Pôde fazer eu entender muitas coisas, né, sobre o modelo design inteligente. E diz assim: será que existe ou existiu um planejador? É a minha pergunta, né? Dentro desses 10 a 500 mundos possíveis, será que existe ou existiu um planejador que tenha definido as constantes da velocidade da luz, a constante gravitacional e a massa do elétron, justamente como elas se apresentam? Fica a pergunta, né? Ah, pode ter sido aleatório. Será se é aleatório? Para você medir toda vez, você medir da mesma coisa, é aleatório ou tem um padrão? Para tal questionamento que eu estou fazendo, se tem ou não tem um planejador, o design inteligente nos dá uma capacidade de descobrir mais ou menos se alguma coisa que existe ou algum objeto apresenta a característica de ter sido feito por um planejador. Aí eu digo aqui, para tal eu irei usar a abordagem descrita no livro Design Inteligente de Debinski, por considerá-la capaz de explicar. Para mim, eu achei ela suficiente. Espero que para vocês também. Diz assim: com isso, né, estabelecerei 3 características, né, que vêm da teoria do design inteligente, que é o quê? Contingência, complexidade e especificação. Eu não coloquei aqui entre aspas, né, porque eu traduzi, está em espanhol, então aqui é a tradução minha. A contingência assegura que o objeto em questão não é resultado de um processo automático. Então, para eu analisar se alguma coisa tem comportamento de inteligência, eu tenho que verificar se tem contingência, se tem complexidade e se tem especificação. Na contingência, o que é que a gente avalia? A gente avalia se aquilo é resultado de um processo automático, né? Ou seja, repetitivo, e que não precisa, né, de inteligência para criar aquilo. Ou seja, e também aquilo que é feito não tem a opção de escolha na sua criação, né? Não foi feita uma escolha. A complexidade é outro ponto que você avalia. Ela assegura ou não se o objeto ele é simples, é um objeto simples, ou seja, corriqueiro, fácil, né, de acontecer, de maneira que ele possa ser explicado com facilidade como fruto da casualidade, fruto de algo casual, ou seja, aleatório. Você vai verificar isso. Isso é o que? É verificar o grau de complexidade. E a especificação diz o seguinte: você vai avaliar se o objeto exibe um padrão característico de inteligência. E nós vamos perceber aqui esse exemplo. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Aqui você tem uma praia e nessa praia você encontra pedras, né? Aqui tá essas pedras aqui, ó. Do ponto de vista de contingência, o que, é que a gente vai verificar nessas pedras que estão aqui, ó? Essas pedras aqui. Essas pedras aqui, do ponto de vista de contingência, ela pode ser resultado de um processo automático? Pode, né? Porque essas pedras podem ter sido formadas ali, né? Se juntado com a água do mar. Você vai em várias praias, né? E pode encontrar essas pedras, né, espalhadas, né,
elas juntam entre si. Ou seja, do ponto de vista de contingência, eu não posso garantir aqui que teve, né, que isso foi feito, né, por um processo de escolha, essas pedras aqui que eu estou mostrando, né? Agora, do ponto de vista de complexidade, é um objeto simples? Essas pedras aqui é simples, né? Essas pedras aqui são simples, é fácil você encontrar. Precisou aqui nesse caso, né, pode ser fruto da casualidade? Pode, né? A água do mar vem aqui, bate, né, junta essas pedras, né? Ou alguém pega e joga essa pedra ali, né? E de forma aleatória elas podem se formar. Essas pedras aqui que eu estou mostrando. E especificação? Ela mostra algum padrão característico de inteligência? Essas aqui não. Mas agora vamos olhar para essas outras pedras aqui, ó. Esses 3 montes de pedra aqui. Do ponto de vista, né? É fácil você encontrar isso aqui? É um processo automático pode colocar essas pedras na posição que elas se encontram? Com certeza não, né? Aqui houve um processo de escolha aqui ou não houve? Vamos colocar essas pedras aqui uma em cima da outra? Com certeza houve, né? Então, do ponto de vista de contingência, tem contingência? Tem contingência. Isso aqui é complexo? É complexo, não é simples. Eu não posso dizer que é fruto da casualidade, não. Aqui houve, não, você vê que essas pedras aqui são diferentes dessa. Não foi casualidade, houve escolha, né? E do ponto de vista de especificação, isso aqui mostra a característica de inteligência? Isso aqui mostra, ou seja, é a mesma matéria, ou seja, são pedras. Mas essa aqui mostra que houve algum ser inteligente que criou esses montes de pedra aqui. E aí você começa, né? Trazendo desse exemplo aqui para a natureza, né? Para o universo, né? Diz assim, a principal característica de um agente inteligente é a escolha. Justamente, o que mostra se nós somos inteligentes ou não é a capacidade de escolher. Inclusive, a etimologia da palavra inteligente já esclarece o caso. A palavra inteligente é derivada de 2 palavras latinas. A preposição inter, que significa entre, e o verbo lego, que significa escolher ou selecionar, né? Isso aqui eu peguei da Wikipédia, né? Então, a palavra inteligente, né, vem de inter, escolher entre uma coisa ou outra, ou seja, selecionar, fazer uma escolha. Isso mostra se você é inteligente ou não. Isso pode ser muito bem simplificado, né? Que aí eu mostro aqui para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso mostra capacidade de escolha? Com certeza. Aqui a palavra que está escrita no original, né? É lá de criar aqui, ó. É bara. Bara, criar. O significado de bara aqui é criar de matéria não existente. Só é usado para Deus. Quando nós, seres humanos, criou alguma coisa, é usado o que? Assar, que é formar. Pressupõe matéria já existente. Por exemplo, o homem foi formado. Ele não foi, né, veio da matéria não existente. Porque Deus já tinha criado a terra. E da terra que ele tinha criado, ele deu forma ao homem. Aí é usado o que? Assar. Então Deus faz as duas coisas, mas nós só fazemos uma, que é assar. Nós damos forma ao que já existe na natureza. Nós não criamos do nada. Aí eu coloco assim um pouco entre aspas, né? Por exemplo, que algumas coisas nós criamos, né? Mas essa criação vem por causa de uma capacidade que já foi dada para nós, né? Não é algo inerente, né, da nossa própria capacidade, né, de criar as coisas que nós criamos. E aí eu digo assim, hoje nós vemos os frutos das escolhas, né? Ou seja, uma quantidade imensa de formas em que a matéria se apresenta no universo. E aí você pode avaliar. Pessoalmente, eu poderia chamá-la de espectros. No latim, espectro significa aparição, forma ou imagem. Imagem da realidade. É uma imagem. Por que é uma imagem? Porque imagem, ela tem que vir de alguma coisa que já existe para ser formada. A imagem. Por exemplo, eu vou no espelho. Se eu não for no espelho lá, a minha imagem não aparece. E aqui diz essas coisas que nós vemos, que para mim são espectros da realidade, ou seja, são imagem da realidade objetiva, as percebemos a nível microscópico como substâncias químicas, né? Como metais, lantanídeos,
actinídeos, semimetais, não metais, halogênios, gases. O que é isso aí? São classificações nossa, humana, para separar as coisas que existem na natureza, e aí você começa a classificar, para você poder entender melhor. Isso aqui é algo intrinsecamente humano. Isso mostra sinal de inteligência, né? Você está escolhendo entre uma coisa e outra e está dando nome a essas coisas. Ou partículas elementares, né? A nível microscópico, você pode ver do ponto de vista químico. Você vai ver metais, lantanídeos, actinídeos, semimetais. Já se você for analisar da maneira do modelo da física, você vai ver são partículas elementares, né? Elétrons, prótons, quarks, neutrinos, né? E outras classificações, né? Que hoje já existem. A nível macroscópico, né? Nós vamos chamar de quê? Estrelas, cometas, galáxias, planetas, animais, plantas, seres humanos, né? Vírus, né? Como o Covid-19, né? Ou seja, é a mesma realidade que nós estamos falando, mas dependendo da forma que você avalia, você vai chamar uma, né, de uma coisa, você vai denominar de outra, mas é a mesma realidade. É por isso que eu estou falando que são espectros. Ou seja, eu chamar aquilo de metal, ou de semimetal, não metal, ou eu dizer que aquilo é só uma porção de elétrons, né, com prótons, isso aqui são espectros da realidade. Ou seja, é a forma que eu estou vendo a realidade objetiva, ou seja, o fenômeno. É como eu vejo. Mas o número, que é a realidade objetiva em si, continua sendo a mesma coisa. Está lá. O que poderia estar determinando essa diversidade de expressões da realidade? Outra pergunta que eu faço aqui, né? O que está fazendo isso? O que faz, né, que uma coisa se torne uma estrela, outra coisa se torne um cometa, outra coisa se torne galáxia, né? Parte da matéria, né, viram planetas, né? Outra parte da matéria vira animal, outra parte vira planta, seres humanos. O que faz isso? Por que não é um amontoado homogêneo da mesma coisa? Porque se tudo é partícula. A realidade mostra que é bem diferente, né? Tem coisas que são bem distintas. E aí a gente vai avaliar assim. Vou citar aqui um texto, né, do Goldstein, né? Pode a realidade ser entendida sem Deus? Do Diálogo Universitário, né, de 2004. Aqui você vê essa montanha, né? Nós estamos vendo aqui essa montanha, normalmente. Mas ó, vamos avaliar aqui. Ó. Uma pessoa que olha para a montanha, como essa aqui, na figura 1, através de binóculos, verá algo diferente, né, de alguém que observa através de um microscópio, né? E bem diferente de alguém que olha a olho nu. Ou seja, o número, que é aquilo que está lá, é a montanha, que é a realidade objetiva, é a mesma. Só que o fenômeno, como eu vejo, pode ser diferente. A montanha está lá, sem dúvida. O que vemos depende do fato de nossa mente trabalhar como um microscópio, como binóculos ou como um par de olhos humanos. E aí eu relembro, né, que no início dos estudos, né, o que era a luz, né, que hoje você tem a dualidade, né, da luz, que é partícula e é onda ao mesmo tempo. O que alguns iam fazer um ensaio, né, e verificar se a luz era partícula, né? Quando ele fazia o ensaio, ele estudava, tinha comportamento de partícula. Aí vinha outro, não, a luz era onda. Aí quando ele estudava lá, tinha comportamento de onda. Descobriram, né, algo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, bem explicado daqui a pouco. Por que acontece isso? Ou seja, aí descobriu-se hoje que a luz tem comportamento de partícula, ou seja, tem matéria, e também onda, ou seja, é uma onda. Emite onda. É por isso que, por exemplo, o cabo de fibra ótica, né, que está trazendo essas informações da gravação para vocês pela internet, é baseado no conceito da luz como sendo onda. Você emite a luz e ela vai batendo, né, e forma uma onda, essa onda leva a informação. Né? Continuando, em oposição, né, aos idealistas fenomenalistas, né, como Johann Gottlieb Fichte, né, os fenomenalistas, o que eles fazem? Esses idealistas, eles descartam toda a realidade, exceto aquela
existente em nossa mente. Então, para eles, a realidade é aquilo que está dentro da sua mente. Aí, imagine alguém que tem algum problema bipolar, ou algum psicopata, né? Ou alguém que tem algum desvio, né? Ou seja, a realidade é o que está na mente dele, né? Tem até um filme, né, que eu assisti, muito bom, baseado em fatos reais, né? De um senhor que era matemático e ele tinha, né, tipo, bipolaridade. Ele via as pessoas, né? Eu não sei se é bipolaridade, só que ele via as pessoas na imagem da cabeça dele, e essas pessoas não existiam de fato, mas ele via e conversava com essas pessoas, né? Que é como se fosse esquizofrenia. Então, aqui, para esses idealistas, fenomenalistas, essas que acontecem, essa realidade é o que está na sua mente. Já tem um outro, né, filósofo chamado Kant, ele não rejeitou, né, o número, que aí é a base, né, do título aqui do estudo Arqueto. O que é número? É a realidade independente da cognição humana. Cognição é o quê? É como nós percebemos a realidade com nossos órgãos do sentido. Se nossos órgãos do sentidos eles são similares, né, entre nós seres humanos, mas eles ao mesmo tempo são diferentes. Por exemplo, de uma senhora que ela tinha problemas, né, com comer fruta, né, e demorou, e foi descoberto, né, que ela só tinha condição melhor quando chupava limão. E aí descobriu que ela tinha uma doença. Não vou dizer que é doença. O paladar dela gustativo percebe as frutas de forma totalmente diferente do que da maioria da população. Então, o número é a realidade independente do quê? Da nossa capacidade humana de perceber a realidade. O fenômeno, por outro lado, é o modo como a realidade se apresenta a nós. Então, o fenômeno em si não pode existir sem o número. Ou seja, o fenômeno nunca vai existir se não existir a realidade efetiva. O universo existe independente de mim. Eu vou morrer um dia, né? E o universo continua. Ou seja, a realidade em si. Eu vivo, percebo o universo. É o fenômeno. Essa é a parte do fenômeno. Assim como para você entender o que é a dor, você nunca ia conseguir perceber se você não tivesse nervos. Tem pessoas que têm doenças, né, que ela não consegue perceber a dor. Ou seja, os nervos dela têm um problema que ela não consegue perceber isso. Então, mostra que os nossos órgãos do sentido, nosso corpo humano, ele faz o quê? Nos dá determinadas capacidades de perceber a realidade, mas ao mesmo tempo ele limita nossa capacidade de perceber a realidade. E o que Kant afirma aqui? De fato que nunca podemos conhecer, ou seja, o número, ou seja, o mundo real, pelo que ele realmente é em si mesmo. E isso aí é verdade, eu concordo com ele. O único que consegue perceber a realidade como ela é em si é quem criou, é o Criador, é só Deus. Yahvé é o único que consegue. Nós não conseguimos. E aí o texto, né? Eu trago outra parte do texto que diz assim, ó, uma impenetrável escuridão separa aquilo que de fato está ali daquilo que finalmente aparece como realidade em nossa consciência. E isso é verdade. É por isso que várias pessoas podem ver o mesmo fenômeno, o mesmo número, ou seja, e entender de formas totalmente distintas. E isso ainda depende o quê? Da capacidade dela compreender a realidade. Se eu estudei física, química, né, e outros conceitos, né, filosóficos, quando eu olho para o número, ou seja, a realidade em si, eu interpreto baseado nesses conceitos que eu tenho. Quem não estudou vai ver de outra forma. E aí eu vejo essa foto aqui da Matrix, né? É um filme que me impactou muito, porque ele mostra justamente isso. Apesar de ele ter um modelo, né, de um Jesus, né, meio, né, o Jesus da nova era, né? Na verdade, o filme do Matrix, ele prepara o mundo para aceitar um Jesus, um falso Jesus, que é um Jesus que unifica todas as religiões. Mas por detrás de tudo que acontece aqui, tem a verdade. É que a realidade não é o que você vê. Por exemplo, o Neo lá, ele pensava que estava conhecendo a realidade e, na verdade, ele vivia o quê? Numa Matrix. E eu vou dizer também para nós vivemos dentro da Matrix. Porque todo o nosso sistema financeiro, nosso sistema político, né? Até a própria religião nossa, né? E os padrões que ela se apresenta é uma Matrix.
seja, é uma realidade que foi criada. E ela foi criada, ou eu vou dizer para vocês, ou ela foi criada por Deus, ou ela foi criada por quem? Por Lúcifer. Eu já sei que quem foi que criou essa realidade. Foi Lúcifer. Porque se você vê aqui em Lucas 4, né? Lucas 4, ele mesmo diz que ele governa a nossa realidade hoje, como nós vemos. A gente pensa que, né? E não tem alguém que governa a realidade? Pois tem. É porque ele não quer que a gente saiba. Mas quando aparece alguém que é poderoso, né? Por exemplo, ele tentou convencer Jesus porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é o Criador. Então ele tentou barganhar com Jesus aqui, ó. E o diabo levando, Lucas 4:5, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Aí aqui lá vem de novo, né? A questão da forma da terra, né? Como é que o diabo aqui mostra para Jesus, num alto monte, todos os reinos do mundo, se a terra for um globo? Eu não tenho como explicar isso aqui, não. Se for o globo, não. Se for plano, aí dá para te explicar, né? Ah, alguns não, aqui ele mostrou numa visão. Aqui não está dizendo que Deus, que foi visão nenhuma. Mostrou. Mostrar é mostrar. E ele diz aqui: e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, ó, e sua glória. Então ele mostrou todos os reinos do mundo para Jesus e diz: ó, vou te dar tudo aqui, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Quem foi que tinha entregado isso aqui? Oh meu Deus, quem foi que entregou isso para Satanás, o inimigo de todo mundo? Adão e Eva. Na verdade, Adão. Porque se Eva tivesse caído e Adão não, Satanás não tinha governado a terra. Então Adão passou o governo da terra, né, que Deus tinha dado para Adão, né? Deus é o Criador, tinha um filho e passou para o filho o controle da terra, né? E aí Adão, quando peca e aceita a tentação, né, com Eva, ele transferiu esse poder para quem? Para Satanás. É por isso que Satanás está dizendo aqui: eu vou te dar tudo esse poder, se você fizer o quê? Se tu me adorares, tudo será teu. Então Satanás, aí eu vou dizer um detalhe para vocês aqui: tem algumas pessoas que Satanás dá poder, porque essas pessoas adoram ele. Algumas sociedades secretas, algumas religiões, Satanás se apresenta como um ser de luz, com os anjos, que são na verdade demônios, e eles dão poder para a pessoa. Tem pessoas que ganham na loteria, pessoas que ganham correr de cavalo, fica milionário de repente, entendeu? Mata um monte de gente e não é preso, entendeu? Então tem pessoas aí que Satanás quer que eles sejam maus pessoas e quer que elas continuem no poder. É por isso que eu estou dizendo que a gente vive dentro de uma Matrix e muitos não percebem que a gente está dentro de uma Matrix. É por isso que Jesus chega aqui para nós também, o quê? Olha o que Jesus fala aqui em João 8. 8, verso, né? 32, eu acho. Aqui, ó. 8:32. Jesus chega e diz aqui, ó: e conhecereis a verdade. E a verdade vai o quê? Te libertar. Então, somente quando você entende que você vive dentro de uma Matrix, é que você vai ser livre. E aí, quem é o único que pode te libertar? Só tem um que pode libertar a gente. Quem é livre? Quem é o único que é livre? É Jesus. Aí é por isso que ele chega aqui, ó, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que hoje, por exemplo, eu estudei muito física, ainda continuo estudando física, mas hoje eu sei com certeza o que é a física. Física é o quê? São modelos. A matemática são modelos baseados em hipóteses, né? Baseado em postulados, né? Ou seja, são premissas, e essas premissas você tenta, né, adequar essas premissas à realidade. Ou seja, você tenta criar equações que se aproximam da realidade. Na física, na química, na matemática, entendeu? Mas não quer dizer que isso, de fato, essas equações são de fato a realidade. Mas se aproxima? Se aproxima. Porque Deus nos deu capacidade e inteligência, né? Mas aí vem justamente isso. Essa frase: uma impenetrável escuridão, né, separa aquilo que de fato está ali, né? A equação matemática de uma curva, né, de uma parábola, você tentando explicar, por exemplo, a roda, né? A roda na equação, né, de uma roda de um ciclo, ela não é completa, perfeita. Por isso que tem o π.
só dá certo, né? Comprimento 2πr, esse π tem que existir, ele é um número que é infinito. Para poder equacionar a equação, né, do círculo. Porque a realidade é muito mais ampla do que o modelo que a gente propõe. Então, a nossa consciência vê o que? Igual aqui essa figura, uma matrix. E ainda tem mais. Se a gente ficar ouvindo o que Satanás fala, ele vai fazer na nossa consciência uma imagem totalmente distorcida da verdade. Aí somente se você quiser de fato, dentro da sua mente, dentro do seu ser, você quiser de fato conhecer a verdade, aí Deus interfere. O Criador vem e interfere e ele arruma alguma coisa para poder te libertar. Aqui diz mais no texto: se tão somente houvesse um ser, alguma mente divina que pudesse ver todas as coisas a partir de todas as perspectivas possíveis, será que existe isso? Existe, somente um Deus, somente Deus. Yahvé é que tem essa capacidade. Ó. Ver todas as coisas a partir de todas as perspectivas possíveis e de todas as possíveis posições ao mesmo tempo. É bem complexo, né? Eu posso usar aqui, né, um exemplo de uma senhora, né, que ela era uma jogadora de xadrez. E teve um rapaz, né, que fez um movimento só. Ao fazer um movimento, ela diz: você já perdeu o jogo de xadrez. Aí ele ficou: como é que eu perdi? Aí ela foi explicar para ele: você faz isso, você faz isso. Aí no final ele diz: realmente eu já perdi o jogo. Porque ela já era tão boa no xadrez que ela conseguia, por um movimento, ela conseguia prever 200 jogadas na frente. Ou seja, nós, limitados, temos essa capacidade. E o ser divino, ele consegue o quê? Ver todas as coisas a partir de todas as perspectivas possíveis e todas as possíveis posições ao mesmo tempo. Deus consegue. É por isso que ele escolheu essas constantes. E eu não sei se são constantes, viu? Isso é o que nós medimos na nossa realidade, né? Poderia-se dizer que existe uma realidade de fato objetiva? Aí eu vou dizer para vocês que não. Aqui é uma visão, né, que Ezequiel teve, né, de Deus, né, sentado num trono, né, e uma roda dentro da outra, né, e anjos, né, se movendo, né. E é tão complexo, se você ler lá, é tão complexo que isso aqui é só, na verdade, uma representação, a coisa mais complexa. Eu leio o assunto lá, eu não consigo, né, perceber perfeitamente. A coisa é bem complexa, né? Porque eles se movem para os 4 lados, né? Ao mesmo tempo. Né? Como é que ocorre, né? Tá uma dentro da outra, se move para os 4 lados, né? É bem complexo, né? Então, isso mostra, né, que nossa visão, nossa capacidade de entender a realidade tem limites. Se ela tem limites, né? Será se nossos modelos também que a gente propõe dentro da ciência também tem limites ou não tem limite? Olha o que diz aqui. Só você ver esse exemplo aí. Diz que vi seres viventes, Ezequiel 1,15. E eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era da cor de berilo. E as 4 tinham a mesma semelhança. E seu aspecto e sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Como é que a coisa sai para os 4 lados? Não se viravam quando andavam. Os seus aros eram tão altos, né? Diz aqui, né? Eram tão altos. Seus aros eram tão altos aqui, ó. Andava para os 4 lados, seus aros eram tão altos que faziam medo, né? Essas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. Se você for ver essa visão aqui, você não consegue explicar, não. Eu não consigo, e muita gente não consegue. Aqui é um desenho só mais ou menos, né, explicativo de tão complexo que é. Por quê? Porque nossa percepção da realidade é limitada. Então, continuando aqui, né? Poderia, como argumentou o bispo George Berkeley, algo ser realmente novo? Isto é, ter características inatas ou qualidades não dependentes?
em termos finais, de uma mente que as percebe em função daquilo que são suas características ou qualidades, né? Resumindo aqui, é a coisa complexa, né? Ou seja, nós conseguimos, o que faz a gente conseguir entender algo que é quente, algo é frio, algo que é vermelho, amarelo, doce, amargo, duro, macio? De onde é que vem esses conceitos todos? Isso são impressões do nosso sentido. Mas o que faz a gente classificar isso? De onde é que vem isso? Vem da mente. Mas como é que a mente tem essa capacidade? Isso surgiu do nada? Foi aleatório? Aí vem outra pergunta, né? Como podem as impressões sensitivas existir sem a mente que as perceba? Ou seja, a mente, ela está dentro do cérebro, em algum lugar, né, do cérebro. Ou alguns, né, dizem que está no cérebro, outros dizem que não está. Aí tem a psicologia, tem vários, né, modelos, né. Mas de qualquer maneira a mente, né, ela usa, né, não vou dizer que ela precisa, ela usa os nossos órgãos dos sentidos, né, e nervos e outras coisas, né, para perceber, captar informações da realidade. Como pode haver dor sem nervos ou gosto sem paladar? Então, para que haja o paladar, criou-se as capacidades físicas, né, e a mente para poder captar isso. Aí vem a pergunta, né, ou a afirmação: sem a mente divina, será que faz sentido até mesmo falar sobre o que verdadeiramente está lá fora? Ou seja, fora de nós? Será se a pedra é realmente pedra? Tem alguns que dizem que não, né? Até porque, de todos os modos, o que está lá fora são apenas impressões sensoriais subjetivas, flutuantes e frequentemente enganosas, e nada além disso. Alguns dizem que é isso, né? Nós estamos dentro do Matrix, então nada do que a gente vê é verdade. Satanás, ele tenta criar essa ideia, né, de que tudo que você vê, né, não é a verdade, ou tudo que você vê é toda a verdade. E de fato não é isso. A Bíblia não mostra isso, não. E aí eu vou mostrar um modelo aqui da física, né, para tentar explicar isso um pouco mais, né. E eu lembro aqui de Surod, né, que estava no passado estudando a realidade, né, porque estudar física é estudar a realidade. E ele chegou à conclusão, ó, que as funções de onda, aí depois eu explico, as funções de onda podiam descrever combinações de diferentes estados, as chamadas superposições. Ele estava estudando, né, os elétrons lá, e tinha as formas que os elétrons se comportavam, emitiam as ondas, né? E essas ondas, elas faziam superposição. O que é superposição? Uma onda, igual a onda do mar, né? Vem uma onda do mar, e aí vem outra onda e faz com que aquela primeira cresça mais ainda quando elas se juntam, né? Aí cria uma super onda. Chama superposição. Uma coisa se une à outra e faz crescer. Um elétron, por exemplo, podia estar em uma superposição de várias posições diferentes. Segundo ele, se objetos microscópicos como os átomos podiam ficar em estranhas superposições, objetos macroscópicos também podiam, porque eram feitos de átomos. E aí a matéria, né, do Wheeler, de 100 anos de mistérios quânticos, né? Então a física quântica, né, quando você vê a nível microscópico, tem um comportamento. Quando você vê a nível macroscópico, tem outro. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. E aí tem um exemplo, né, barroco, que ele descreveu o famoso experimento mental no qual um dispositivo perverso, né, mata um gato, que é o experimento do gato de Schrödinger, né, caso o átomo radioativo se desintegre. Ou seja, ele pega e bota um gato dentro de uma caixa, né, com um átomo radioativo e fecha a caixa. E aí tem a pergunta: esse gato morreu ou esse gato está vivo? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Ao entrar em uma superposição dos estados não desintegrado e desintegrado, o átomo radioativo produziria um gato que estaria simultaneamente vivo e morto. A nível quântico é isso. O gato nem está vivo e nem está morto. A nível microscópico, né? Ou seja, a nível quântico, né? Que é menor ainda. Que é a realidade que dentro dos átomos, né? Dos elétrons. E aí tem um exemplo aqui que explica mais. Ó. O quadro baralho quântico mostra uma variante mais simples desse experimento mental. Ou seja, pega-se uma carta de baralho, ó, essa carta aqui, ó,
essa carta de baralho, vocês estão vendo? E com a borda perfeitamente afiada e tenta se equilibrar sobre a borda em cima de uma mesa. Você pega essa carta, né, e tenta colocar ela em cima de uma mesa, né, perfeitamente, né, sem que ela caia, né? A ideia é essa. De acordo com a física clássica, a carta permanecerá em princípio equilibrada para sempre, né? Porque pelo princípio da inércia tem que haver alguma coisa, né, externa que faz haver mudança. Então ela ficaria em pé ali sem mudar. Já de acordo com a equação de Schrödinger, né, que ele estudou a nível quântico, a carta cairá em poucos segundos, mesmo que se faça o máximo para equilibrá-la. Cairá simultaneamente, ó, para os dois lados, direita e esquerda. Então diz aqui que a carta cai tanto para a esquerda como a direita ao mesmo tempo. A nível quântico é isso que acontece, né? Vamos continuar. Quando se põe em prática esse experimento com a carta verdadeira, conclui-se que a física clássica está errada. A carta cai mesmo. Mas o que se vê é que ela cai para a direita ou para a esquerda. Ela não cai para os dois lados ao mesmo tempo, não. Como a equação de Schrödinger quer nos fazer acreditar. E o que acontece? A equação de Schrödinger é isso aí. Schrödinger é famoso, né? Essa contradição enganosa é o próprio cerne de um dos mistérios mais originais e duradouros da mecânica quântica. Pelas equações, né, que você tem da física quântica, é para cair pelos dois lados. Mas quando você vê, cai para a direita ou para a esquerda, né? Como aqui nós estamos vendo. Ou cai para a direita ou cai para a esquerda. A interpretação, né, de Copenhague da mecânica quântica, que evolui a partir das discussões, né, entre Bohr e Heisenberg no final da década de 1920, aborda o mistério a partir do caráter especial das observações ou medições. Enquanto a carta não é observada, ó, qual é a solução aqui? Ela podia cair para a direita ou para a esquerda ao mesmo tempo. Mas enquanto a carta não é observada. Enquanto a carta não é observada, sua função de onda evolui segundo a equação de Schrödinger. Se não tiver ninguém observando o fenômeno, o número, né, o fato, uma evolução contínua e uniforme que em matemática é chamada de unitária e que tem várias propriedades interessantes. Então, voltando aqui, essa carta pode cair, ó, a 45 graus, 25 graus, 11 graus, infinitas posições. Essa carta pode cair, né? Ou para a direita ou para a esquerda, com infinitos ângulos aqui. Mas quando não tem um observador. Essa contradição aqui, né? Acontece o quê? A evolução unitária produz a superposição, segundo o qual a carta cai para a esquerda e para a direita. Vamos seguir. No entanto, o ato de observar a carta desencadeia uma mudança abrupta em sua função de onda. Ou seja, quando tem um observador externo ao que está ocorrendo, ocorre o quê? A função de onda tem um colapso. O observador vê a carta em um estado clássico definido, com a face para cima ou a face para baixo. E a partir desse ponto, somente a parte correspondente à função de onda sobrevive. É como se as probabilidades determinadas pela função de onda, né, a natureza escolhesse um estado ao acaso. Então aí qual é a conclusão? Foi aqui é coisa bem complexa, né? Então o que eles dizem aqui a nível quântico? Quando tem um observador, ela só vai cair ou para a direita ou para a esquerda. Porque o observador, mesmo não mexendo na carta, só em ele observar o que está acontecendo, a realidade muda do estado quântico, né, que são infinitas possibilidades, para duas possibilidades, direita ou esquerda, que é o que nós vemos. É como eu falei, a nível quântico existem infinitas possibilidades, né? Só que quando tem um observador, a coisa muda. É como eu falei, a questão do fenômeno da luz, né, da onda. A luz, alguns faziam um experimento e via como partícula, ela se comportava como partícula. Quando o outro fazia experimentos e avaliava como onda, ela se comportava como onda. E aí mostra que qualquer fenômeno, por mais objetivo que seja, quando você faz um experimento, a sua parte subjetiva, ou seja, do seu mente,
a sua parte de observador influencia no fenômeno. Agora eu falei algo complexo, né? Isso mostra o quê? Que nossos experimentos científicos, eles dependem da nossa cosmovisão. Porque eles interagem conosco. Ou seja, o número, a realidade em si, interage com a gente. Deus criou a realidade, né, da natureza para que interagisse conosco. É por isso que Jesus chegou a alguns momentos, né, e diz assim: Jesus, você pode me curar? E Jesus diz: tu tem fé? O que Jesus estava perguntando? Isso. Ele é observador. E aí Jesus perguntava: você tem fé? O que a fé é? É a interação com a realidade. Quando a pessoa tem fé, o que Jesus faz? Ele muda a realidade. Aí Jesus diz: não, agora tu vai curar, tu vai ser curado. Ah, tu não tem fé? Então a realidade vai ser baseada na tua falta de fé. Ó, e alguns dizem ainda, né, que a Bíblia não tem nada a ver com ciência, né? Não tem nada a ver com a física, né? Tem tudo a ver. E aí eu digo, ó, se nós observadores, que somos partes constituintes do universo, podemos influenciar nos resultados de fenômenos que ocorrem na natureza, como foi dito, né, anteriormente, por Max Tegmark e John Archibald Wheeler, então os padrões e leis existentes podem ter sido planejados, ou seja, observados, para existir tais relações. Então aquelas constantes, né, que eles encontram, será se não tem algum observador externo ao universo que faz com que essas coisas sejam dessa forma? Aí eu digo, né? Se o universo for o objeto de estudo, agora o universo, né? Eu infiro que existe um observador, que é tanto o planejador como também um projetista, que é o criador dessas leis e padrões que atuam segundo o propósito dele. Ou seja, se eu, como ser humano, consigo afetar parte da realidade quando eu for fazer um experimento, que é só um experimento pequeno comparado, né, com o universo, eu consigo afetar. Então tem que ter alguém externo ao universo para que o universo seja da forma que ele é. Porque senão ele teria infinitas possibilidades. Como a gente viu lá, 10 a 500 mundos possíveis. E aí só existe esse. A gente só encontrou até hoje esse possível. Para ser só esse, tem que ter um observador externo ao universo para que ele afete, né, nessa realidade de infinitas possibilidades e crie essa que nós vemos. Pegando o texto da autora aqui, Ellen White, né, no livro Mensagem Escolhida, ela fala sobre isso, ó, interessante, né? A autora Ellen White retrata de outra maneira o mesmo conceito. A natureza é um poder, mas o Deus da natureza tem poder ilimitado. Ou seja, a natureza é um poder? É. Mas quem criou a natureza, o poder dele que criou é limitado. Ou seja, e isso está totalmente de acordo com a teoria, né? Da entropia. Você não pode sair de um estado de menos energia para maior energia, ou seja, de desordem para ordem, se não tiver acréscimo de energia, ou seja, ou acréscimo de informação. Tem que ter algo acima daquele nível de entropia que acrescente nova informação ou nova energia naquele sistema para aquele sistema melhorar. Ou seja, o universo precisa de ter alguém com capacidade ilimitada para poder dar o que? Fazer com que ele tenha essa capacidade que ele tem. E aqui diz, a natureza é um poder, mas o Deus da natureza tem poder ilimitado. Suas obras interpretam o seu caráter. O Senhor deu evidências, ó, de que pelo seu poder ele podia, em uma breve hora, dissolver toda a estrutura da natureza. Tá vendo? Estrutura da natureza. Ou seja, a natureza como ela é, ela obedece àquele que a criou. E os padrões que ela mantém é porque o Criador ainda quer que ela se mantenha da forma que é. É por isso que nós vemos os metais como metais, né? Pele como pele, organismos vivos, né, como organismos vivos, planta como planta. Por quê? Porque o Criador decidiu manter isso
a realidade dessa forma. A compreensão dessa realidade apresenta a maravilhosa possibilidade, ó, de um dia podermos singrar, né, os oceanos do espaço infinito e conhecer os mistérios outroras indecifráveis da natureza. Assim como conhecer e ser conhecido por este ser que descobri. Quem é esse ser? Ele tem um nome, e ele se revela na Bíblia como Eu Sou. Ele é tão amplo, né? A capacidade dele é tão ampla, né? Que ele diz: eu sou o quê? Sou o Criador, sou o Redentor, sou o Mantenedor, sou tudo, né? E essa pessoa quem é? É Jesus Cristo, aquele que um dia tornou-se ser humano. Então eu espero que nós possamos, né, aproveitar esse tempo que nós temos de vida para conhecer o Criador, que ele se revelou para nós, né? E escreveu, né? E deixou se revelar nas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, né, um dia ver o Criador face a face. E também um dia entender a grandeza das coisas que ele criou. Porque por enquanto nós estamos só envolvidos numa grande escuridão. Uma feliz semana a todos, né? Para você, para mim e para todos aqueles que forem assistir essa apresentação. Deus abençoe a todos.